Olá pessoal do canal Brasil Notícias, hoje é 30 de maio de 2019. Vamos falar de uma arbitrariedade do Sesc, que cancelou uma peça simples e unicamente porque o diretor da peça apoia Bolsonaro. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente a dar aquela, né? Vamos lá, vamos à matéria. Eu sei que vocês querem ver a matéria. Sesc cancela peça de teatro por declaração de apoio a Bolsonaro, denuncia diretor. O governo precisa urgentemente rever os recursos destinados ao Sistema S, conforme já prometeu o ministro Paulo Guedes. O novo governo precisa fazer uma verdadeira asepsia em todas as instituições. O Sistema S foi usado a exaustão pelas falcatruas do PT e continua sendo usado politicamente. Preste atenção nisso. Cadê onde foi? Politicamente. Está totalmente aparelhado. Basta ver o que denunciou o diretor de teatro Roberto Alvim. Segundo Alvim, o seu posicionamento de apoio ao governo Bolsonaro culminou com o cancelamento de uma peça sua que estava agendada e programada para ser exibida no Sesc. Veja abaixo a denúncia postada nas redes sociais. Aí a gente vai descer aqui a propaganda e vamos para o fato. Cadê? Só mais um pouquinho. Aqui. 2 meses atrás, começa o título. Um alto funcionário do Sesc escreveu um texto aqui no Facebook, no qual discorreu sobre sua decepção com a minha pessoa, por conta do meu apoio ao governo Bolsonaro e minha admiração, declarada pelo filósofo Olavo de Carvalho. Entre outras coisas, dizia que depois de criar espetáculos que estão entre os melhores que ele já viu, eu tinha me tornado um propagador de discurso de ódio contra gays, mulheres, classe teatral e minorias. O que eu acho engraçado é o seguinte, o cara tá vetando o artista, aqui o diretor, proibindo o cara de expressar a sua opinião, proibindo o cara de apresentar o seu trabalho artístico, mas, segundo o cara do Sesc, quem está propagando o ódio é o artista, e não ele que está indo contra o artista. É engraçado isso, né? Artistas e outros membros do Sesc aplaudiram suas mentiras nos comentários, propondo minha defenestração completa. Tenho tudo printado. Liguei para esse funcionário várias vezes, mas ele não atendeu. Então lhe escrevi pelo WhatsApp. Disse que ele estava mentindo e me despedi, rompendo relações pessoais. Uma peça nova minha, chamada Aurora, estava programada para estrear no Sesc Vila Mariana no dia 26 de julho, com patrocínio da instituição. Já tinha acordado tudo por inúmeros e-mails e telefonemas com a gerência geral, numa negociação que começou em dezembro passado. Os atores e técnicos estavam convocados e os ensaios começariam semana que vem. Deixa eu pular isso aqui, que é a parte do Facebook, a gente já leu. Vamos lá, pula isso aqui também. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu descer mais aqui. Aí, gente, só mais um pouquinho. Pula, 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 pula. Bom, a questão, gente, tá aqui, né? Não tem mais nada não. Pensei que tinha mais alguma coisa aqui, mas não tem não. Bom, gente, é o seguinte, vejam só que absurdo, né? A gente tá acostumada a ouvir que propagação na esquerda. Que Bolsonaro e os apoiadores dele fazem discurso de ódio, que Bolsonaro é contra a democracia, que os bolsonaristas são, né, truculentos e tal, né, tiram os direitos das pessoas de se expressar e blá blá. Bom, você vê para que servia o Sesc? Tá ficando cada vez mais claro, né, que esses institutos não serviam para outra coisa a não ser para benefício próprio dos petistas. Para você ver como é interessante o negócio. O cara faz uma peça num país democrático, em um local que é do governo, né? Mas por causa da opinião política dele favorável ao atual presidente, o cara é banido da instituição
e proibido de apresentar uma peça. Por quê? Porque o cara é apoiador do presidente. Agora, um cara que põe um monte de pornografia no museu, atacando a religião, um cara que deita pelado, né? Vocês lembram disso? Com uma criança tocando ele, aí não, isso é arte, isso pode, não tem problema nenhum. Dois artistas que chamam Jesus de homossexual no meio de um show, né? Não, isso é liberdade de expressão, isso pode. Não tem problema, o brasileiro tem que engolir a seco. Agora, vocês veem como é que tá o nosso Brasil. Como é que tá a esquerda brasileira? Eles aparelharam todo o sistema. Isso daqui, gente, era passível de demissão desse cara. Tinha que pegar esse cara e falar, ó, peraí, você quer saber uma coisa? Rua, meu irmão. Como é que um cara proíbe um artista que já tá tudo certo, o cara é diretor da peça, já tava tudo certinho para apresentar a peça, de repente o cara, por causa da opinião política dele, chuta o cara, tira o cara, não pode mostrar a peça. Eu fico me perguntando se aquele ator que deitou pelado com a criança fosse lá, se ele admitiria. Eu acho que sim. Vocês conseguem perceber? Aí hoje nós temos umas manifestações aí das universidades, né? Vocês veem como eles mesmos não conseguem nem defender o que eles tanto acreditam? Porque eles falam em democracia, mas não são democráticos. Porque o que é democracia? É você respeitar a opinião do outro. É você aceitar a maioria. Eles nem respeitam a opinião do outro e nem aceitam a maioria. Tendo em vista eles querem derrubar e tomar o poder a todo instante. Travarem um congresso a todo instante. Né? Eles não respeitam a liberdade artística, mas defendem a liberdade artística. Defendem a liberdade artística, mas não respeitam. Desde que a liberdade artística esteja do lado deles, está tudo bem. Não estando do lado deles, não pode. Você vê, o cara é um artista, ele é um diretor, ele escreve peças. Essas peças são produzidas e apresentadas. Mas por causa do apoio dele, que não é... Se ele estivesse apoiando Cuba, Venezuela, qualquer coisa nesse sentido, não tinha problema. Pode. Né? Se estivesse criticando a religião, não tem problema, pode. Mas apoiou o Bolsonaro, aí não pode. Né? Falam do discurso de ódio. Você viu aqui, o cara descreveu, o funcionário descreveu lá, dizendo que o diretor, né, que foi banido lá, que não pode... Diz que o cara estava propagando ódio, diz que o cara estava propagando ofensas contra homossexuais e blá. Agora eu não entendo. O cara tá propagando todas essas coisas, mas quem lança um discurso de ódio é justamente o funcionário. Quem cerceia o direito do cara de apresentar a peça dele é o próprio funcionário. Vocês veem como é que é engraçado? Eles defendem uma liberdade que, na verdade, eles estão atacando. Vocês veem como eles são? Para defender uma... Ele tem que... É aquela velha história. O meu direito acaba quando o seu começa. Isso significa o quê? Que tudo tem limite e eu preciso respeitar o seu direito e você respeitar o meu. Mas para eles não. É assim... O teu direito não existe. Existe o meu direito e o meu direito acaba atropelando o seu direito. Somos democráticos, somos pacíficos, desde que todo mundo concorde conosco. Não concordou? Você não tem direito. Você não é a favor da esquerda? Então você não pode produzir uma peça num local público. Eles transformaram o Brasil, né, num reduto deles. Usaram esse sistema, Sesc, Lei Rouanet e outros pontos, para fazer o quê? Utilizarem a seu favor. A pessoa fala, mas isso aí é para o povo. Não, não é para o povo. Isso aí é para manobrar a massa, é para manobrar o povo. Porque se isso aqui fosse do povo, o cara não tinha sido banido do Sesc. A peça dele ia rodar, ia passar. Isso aqui, entre outras palavras, é uma censura. Eles criticam tanto a censura, mas eles andam censurando a todo instante. Eles não fazem outra coisa a não ser censurar. Falam tanto na liberdade, 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 liberdade. Que liberdade? Eles não dão liberdade a ninguém. Então, parabéns ao Paulo Guedes, porque eu estava olhando aqui, e Paulo Guedes está querendo
Dá uma diminuída no dinheirinho que vai para o SESC. E precisa fazer isso mesmo, porque já que o SESC não serve aos interesses da população brasileira, que pagam os impostos, e os impostos vão para o SESC, então não tem para que mandar dinheiro para o SESC. Se é para ser usado como massa de manobra, como ferramenta da esquerda para manipular o povo, ou tentar manipular o povo, é melhor, por mim pode até fechar. Por mim pode até fechar. E o Glei, mas cara, Não, peraí. Se é para transformar o SESC em algo partidário político, meu irmão, fecha. Porque o meu imposto não é para isso. O que eu pago de imposto não é para isso, não. Sabe? Se o cara é petista, pode apresentar a peça dele lá e tem toda a liberdade, respeitando os critérios. Se o cara é de esquerda ou de direita, não importa se o cara de que lado ele é, a quem ele defende. Tanto um quanto o outro tem que ter o direito de apresentar a sua peça dentro dos padrões nos quais sejam respeitando os valores da nossa sociedade. Vou voltar a falar. Aquelas coisas que nós vimos lá no museu, lá do Gui Museu, esculhambando com a religião, e o negócio artístico lá do cara peladão, vocês viram que eles defenderam aquilo com unhas e dentes. Unhas e dentes. Foram às ruas e manifestações e blá blá blá. Eu quero ver se vai aparecer um petista defendendo a liberdade desse cara de expressar a sua opinião e a liberdade de apresentar o seu trabalho. Será que vai? Essa é uma pergunta que fica. Vai? Vamos responder, né? Não. Porque não interessa a eles. Só interessa a eles aquilo que favorece eles. Não favoreceu? Não é do lado deles? Não tem direito, não tem aplicação de justiça, não tem nada. Não é à toa que eles defendem Cuba, Venezuela, Nicarágua e outros países aí, ditadores. Porque eles vivem de uma política ditatória. Eles falam em ódio, mas eles é quem vivem disseminando ódio. Até para rebater o discurso de ódio, eles usam um discurso de ódio. Vocês veem como é que é, né? Canal Brasil Notícias. Fui. Mas isso é um absurdo. Isso tem que acabar no nosso Brasil. Meu controle também acabou a pilha.